Escalonamento, afinal, o que é escalonamento? Vamos simplificar um pouquinho. Escalonamento nada mais é do que um plantio intercalado, para você ter sempre plantas de todos os tamanhos aí na sua produção, desde mudas pequenininhas, tamanho médio, até as plantas já prontas para colheita. Então é muito importante. O escalonamento também está ligado com a rotação de cultura, com o descanso de terra. Então é um planejamento que você precisa fazer para sua horta, muito importante. E no vídeo de hoje, baseado na dúvida de um seguidor, o Darlis, nós vamos falar especificamente sobre o cheiro verde e nesse vídeo sobre a cebolinha. Mas nós faremos outros vídeos sobre a salsinha e o coentro, que também são cheiro verde. Então vamos lá. Ele perguntou assim para nós: estou querendo começar no comércio de HF e queria começar pelo cheiro verde por conseguir carregar uma grande quantidade na moto. Olha que legal. 100 cheiro verde por dia. Esse é o planejamento dele. Vocês me indicam fazer um escalonamento de quantas mudas por semana? Bom, ele não falou, ele quer especificamente a cebolinha, por isso que a gente vai fazer sobre todos os cheiros verdes, tá bom? Mas vamos começar pela cebolinha, que é o mais complicado. Lembrando que isso daqui é um exemplo, tá? Ainda mais se você é marinheiro de primeira viagem, então você ainda está se acostumando aí com a sua produção, com os tipos de produtos, de culturas que você está plantando aí. Com o tempo você vai aprendendo, você vai pegando jeitinho, daqui a pouco tá bem automático isso para você, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui de um escalonamento aí para vocês seguirem. Então, ó, ele quer vender 100 maços de cebolinha por dia. Então, ele já tem aí uma ideia, não sei se já está vendido isso, é um planejamento dele, não importa, pelo menos ele já tem isso em mente e a partir daí que a gente vai começar o nosso planejamento, nosso escalonamento. Para ele colher esses 100 maços por dia, quantos maços que ele precisa plantar lá na terra? De quanto em quanto tempo? Bom, então se ele precisa colher, vender 100 maços por dia, pelo menos, em um mês ele precisa colher 3.000 macinhos de cebolinha. Então significa que na hora de plantar a gente tem que plantar no mínimo 3.000, mas aí a gente lida com a natureza, a gente tem que levar isso em consideração. Vamos acrescentar, colocar uma possível perca. Então vamos acrescentar aí para umas 3.200 mudinhas, pelo menos. Vamos jogar uma bandeja de muda a mais aí na terra. E isso pensando de que cada mudinha que você colocar lá na terra vai te render um massinho. Tem uma mudinha aqui, ó. Uma mudinha, gente, dessa daqui, do jeito que vocês estão vendo que ela tá cheia de raminho, ó, com várias cebolinhas. Não é uma só, não. É assim que faz mudinha. Já tem vídeo no canal ensinando vocês. Se você plantar uma mudinha dessa daqui, ó, você consegue colher de 2 a 3 massinhos depois que ela tá crescida lá na terra, já a ponto de colheita. Mas, para fazer o escalonamento, vamos supor que uma mudinha dessa daqui renda um massinho. Vamos supor que esse daqui é o nosso terreno de produção. A gente tem esse espaço aqui, vamos dividir ele em 3. Ó, tá meio tortinho e vai assim mesmo. Dividimos em 3, isso é muito importante, você vai fazer isso lá na tua terra, tá? Divide seu espaço em 3. Aqui você vai fazer a quantidade de canteiros que der, que você conseguir, não importa, o número de canteiros não importa. Você só precisa ter em mente que nesses 2 primeiros espaços, você vai fazer o teu plantio inicial e esse terceiro você vai deixar descansando para uma futura rotação de cultura e para o terceiro plantio que vai vir em seguida, para garantir que você tenha sempre cebolinha boa, nova na terra, tá? Então vamos começar aqui por esse primeiro espaço. Vamos plantar as primeiras mudinhas. Bom, antes disso, a gente precisa contabilizar então, a gente precisa colocar na terra 3.200 mudas de cebolinha. É melhor ter esses 200 sobrando do que correr o risco de faltar, tá? Então no primeiro plantio aqui, ó, você vai plantar, você não vai plantar a totalidade, senão você vai ter que colher tudo de uma vez, e não é assim que funciona, o escalonamento é para isso, para conforme os dias forem passando, você ter plantas ali em tamanho bom para colheita. Você sempre precisa ter plantas para colheita, em tamanho de colheita. Então, por isso, a gente vai plantar no primeiro plantio aqui, a metade, 1.600 mudas. E a cebolinha, ela demora 70 dias depois do transplante para você começar a colher. Em média, tá bom, gente? Você pode conseguir colher com menos dias ou demorar um pouquinho mais, depende do clima, do manejo, enfim. Vamos colocar a média de 70 dias depois do transplante da mudinha. E
Depois que a cebolinha tá pronta já para você colher, você vai conseguir colher, ó, esse talhão aqui, correspondente ao primeiro plantio, por 15 dias. Então, durante 2 semanas, você vai conseguir estar colhendo essas cebolinhas. Então, sabendo que a cebolinha a gente colhe ela por 15 dias, diferente do alface, que o alface demora 1 semana só, então toda semana eu preciso plantá-lo. A cebolinha é 15, então no segundo plantio eu vou fazê-lo com 15 dias depois e vou plantar a outra metade, as outras 1.600 mudinhas. Deu para entender até aqui? Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários. Ju, e agora no terceiro plantio, aqui nesse terceiro espaço, mais 15 dias depois? Não, aí que tá o segredo. Se fosse um alface, de uma couve-flor, por exemplo, que você acaba arrancando da terra, a cebolinha não, ela rebrota. Então, esse terceiro espaço aqui, você vai fazer um terceiro plantio somente após você começar a colher aqui, ó, o primeiro. Então você vai plantar ele 70, 75 dias depois do primeiro plantio. Mas por que, Ju? Porque, gente, a hora que você começar a colher esse, ela vai rebrotar em torno de 20, 25 dias para você conseguir fazer o segundo corte dessa cebolinha aqui. Aqui é a mesma coisa. Então aqui já vai fazer um ciclo de colheita bom para você. Aqui, ó, em 2/3 do teu terreno, você já vai conseguir um ciclo legal de colheita sempre. Esse terceiro aqui vai ser uma reserva, por quê? Esse primeiro vai envelhecer. Ele vai ser o primeiro plantio a envelhecer. E a cebolinha, se você der muitos cortes nela, ela vai começar a adoecer, faltar nutriente, ficar velha. Então você vai precisar arrancá-la do solo. Quando você arrancar esse primeiro talhão aqui, ó, do primeiro plantio, você ainda vai estar colhendo o segundo e vai ter esse terceiro novinho para você colher, de planta boa, de cebolinha boa, cebolinha novinha. Aí, gente, aqui, ó, já vai formar aí aqui vira um ciclo contínuo. Você entendeu? Eles vão envelhecendo por etapa. É isso que é o escalonamento. Escalonamento é ter planta velha, ter planta nova, ter planta no meio do ciclo, aí na sua produção, para você não deixar de colher nunca. E para você deixar também a tua terra descansando. Porque daí, ó, então vamos voltar lá para vocês conseguirem entender. Plantei o primeiro e o segundo. Tô começando a colher o primeiro aqui, ó. Vou plantar então esse terceiro aqui. Vou plantar quantas? Mais metade, 1.600. Eu vou continuar no meu ciclo. Esse vai ser sempre o ciclo. Quando esse daqui, quando o terceiro plantio, depois de 70 dias, tiver bom, porque enquanto esses 70 dias aqui, ó, enquanto essas mudas não ficam boas para a colheita, você está conseguindo colher o primeiro e o segundo, porque ela rebrota. Então você vai colher aqui, depois mais 15 dias você vai colher aqui, aí depois com mais 15 dias, porque você viu que já passou 30 dias, né? 15 dias colhendo aqui, mais 15 dias colhendo aqui, passou um mês. Então esse plantio já tá bom de novo. Então tu volta para ele. E assim, depois de mais 15 dias, tu volta para o segundo plantio de novo. Ah, Ju, mas eu vou conseguir dar quantas colheitas? Esse escalonamento você vai conseguir dar 2 cortes aqui, ó. 2 cortes, deixa eu colocar aqui. Em cada plantio desse, tá? Então você vai conseguir dar 2 cortes nessa cebolinha, 2 cortes. Ah, mas cebolinha, você consegue dar mais cortes do que... Sim, exato. Então, se você já é um produtor que tem mais experiência, consegue já dar vários cortes na mesma cebolinha, fazer uma boa nutrição para isso, tu pode alongar esse terceiro plantio. Você não precisa plantar, fazer esse terceiro espaço aqui, ó, logo a partir da colheita do primeiro. Você pode alongar. Você pode ficar trabalhando aqui nesses dois e depois de 100 e poucos dias, 120 dias, vamos colocar assim, em vez de 70 dias, fazer o terceiro plantio aqui. Você entendeu? Estender o terceiro plantio sempre. Mas, para facilitar, para dar uma boa qualidade, para você ter qualidade, plantar nova na terra, uma facilidade no manejo, a orientação é que seja dada 2, 3 cortes só no máximo, tá? Para você sempre ter muda novinha aí na terra. Então, ó, vamos corrigir aqui uma coisinha
Depois que eu fiquei olhando aquilo, me atentei para o seguinte: o segundo plantio que a gente fez, tá toda certa divisão lá, ele vai ter mais cortes que o primeiro. Eu falei que ambos teriam 2 cortes. Não, sabe por quê? O segundo plantio ele vai acabar ficando mais tempo na terra, porque quando você eliminar o primeiro plantio, você vai ter que trabalhar com o segundo e o terceiro plantio. Mas isso que eu falei é um exemplo de escalonamento. Você pode dividir o teu terreno em 4 partes, plantar 2 primeiro, deixar 2 para plantar mais para frente, entendeu? Porque daí conforme os plantios que você foi plantando forem chegando, ficando prontos para colheita, você vai eliminando os plantios mais antigos. Conseguiram entender, gente? Foi uma trabalheira até para a gente conseguir colocar no papel tudo isso daqui, porque igual eu falei para vocês, é tão automático para a gente fazer isso. Então isso daqui é um exemplo. Conforme você for plantando a cebolinha, adubando, cortando, nutrindo ela, você vai vendo o que ela precisa, a quantidade de dias que ela está suportando aí, a quantidade de cortes que você quer dar. Conforme vai cortando, ela vai engrossando, ela tende a engrossar também. Então pode ser que seus clientes gostem dela mais fininha, ou que elas gostem dela mais grossinha e você consiga alongar mais os cortes, a quantidade de cortes, a colheita, tá? Então isso aqui foi um exemplo. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho do vídeo. Falaremos mais disso em outros vídeos, em outras oportunidades. Eu volto com o vídeo da salsinha e do coentro ainda falando sobre o escalonamento deles, que graças a Deus é mais fácil do que o da cebolinha. Por quê? Porque elas são menos demoradas. O coentro mesmo é super rápido, dá para fazer um escalonamento igual do alface tranquilamente. O objetivo é esse, você vai ter plantas velhas e novas na terra, tá? O importante são as novas, é sempre ter as plantas novinhas. Por quê? Se dá algum problema com as plantas velhas aí, com a rebrota, você tem muda nova na terra, tá? O objetivo do escalonamento é justamente esse, trazer a maior qualidade possível durante o ciclo ali da sua produção. Gente, até o próximo vídeo, um beijo e ó, vai lá na nossa lojinha que tem um monte de produto legal.